Vou falar aqui sobre o Carlos Castaneda, que foi um antropólogo, né? Muito famoso, década de 70, basicamente, né? Escreveu Erva do Diabo, que foi um clássico, né? Onde ele fazia um trabalho junto com Dom Juan, que era um feiticeiro indígena aqui, latino-americano, né? Tipo um filósofo, e que mexia com plantas, mexia com alucinógeno e tal, e tinha uma filosofia. Ele fez realmente um livro baseado nesse cara, que foi Erva do Diabo, que foi um grande clássico, em que ele elencava 3 inimigos naturais, aliás, 4 inimigos naturais. Isso, o Dom Juan, né, que era o mago lá, né, o cara principal do livro. O medo, a clareza, o poder e a velhice. Então o ser humano teria 4 inimigos naturais. Então o medo, que era o primeiro inimigo, né, em que o homem ficava tolhido pelo medo de, enfim, de qualquer coisa, né? Seria um inimigo, o primeiro inimigo. Superado o medo, ele caía na clareza, né? Ele entrava de sola nas coisas sem a trava do medo, mas ao mesmo tempo, quando ele perdia aquele senso que o medo traz, aquele sinal vermelho, ele acaba vencido pela clareza. E teve casos aí conhecidos, né, de gente que se meteu na política, numa atividade até ilícitas, né? Não tinha medo de encarar, mas acabou sendo fuzilado, né? Não soube medir, né? Com a ausência do medo, né? Ele não teve um termômetro para ver a situação de perigo e acabou sendo realmente atropelado, eliminado na história. Então, vencida a clareza, se o homem não tem medo, não é vencido pela clareza, ele não perde o discernimento do perigo em função de não ter medo, ele ganha o poder, que é o terceiro inimigo natural. E o poder também é perigoso porque ele sobe a cabeça, né? Isso em todos os níveis, né? Tanto uma vida individual, né? Uma vida comum, como uma vida de efetivamente quem está no poder. Então, e aquele que vence o poder, que consegue ter assim, um discernimento mais claro, não se deixa envolver, né, pela onda do poder, ele tem o último inimigo natural, que é a morte. Aliás, a velhice. Esse é o único que o homem não consegue vencer. A velhice é aquele que só consegue postergar. Então, medo, clareza, poder e velhice. Velhice é o último que o Dom Juan coloca, né, como o inimigo intransponível, invencível, que não se consegue vencer, apenas atrasar. Então, eu acho, o que eu queria colocar aqui é que o Dom Juan, nessa filosofia, esse insight aí, ele não coloca a morte como um inimigo natural, como um inimigo do homem. Não. Então eu entendo que, se a morte não é um inimigo, ele colocou que o drama humano está na existência, os seus inimigos naturais, enquanto vida presente, quer dizer, no mundo, na Terra, né? Que a morte não seria um problema, não é um inimigo. Então isso é curioso, né? Interessante, porque a morte, que é uma coisa que mais assusta, né? O Dom Juan coloca: a morte não é problema, a morte não é inimigo de ninguém, o problema está na existência dentro desses 4 itens, né? Que é o medo, a clareza, o poder e a velhice.